A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2024 a revista aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 11. Lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Amém? Nós estaremos, irmãos, estudando para o primeiro trimestre de 2025 a revista que terá como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E se os irmãos repararem, né, a figura da revista, ela traz aqui a figura de um lobo no meio das ovelhas, né? Isso já é motivo para a gente estar aqui, né, vigiando a respeito desta temática que estaremos estudando no trimestre que vem, a partir de 2025. Nós temos aqui, então, como título para a nossa lição de hoje, a promessa de provisão. Lição de número 11 para o dia 15 de dezembro de 2024. Nosso texto-alvo, Mateus capítulo 6, versículo de número 25, a parte A deste versículo. Diz assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que haveis de vestir. A nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades, tanto físicas como emocionais e espirituais. E aqui eu já gostaria também de estar lendo o Salmo de número 104, versículo 27 e 28 com os irmãos, para comprovar, né, esta verdade prática que o autor da revista nos coloca aqui. Diz assim ao salmista: todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás, e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. A palavra do Senhor embasando a nossa verdade prática. E a nossa lição de hoje, ela tem como leitura bíblica em classe Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 31, que diz assim, Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? O verso 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam nem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Nós sabemos que o côvado, né, irmãos, lá na época de Noé, ele media aproximadamente 66 centímetros. Então, a gente não consegue nem aumentar, aqui, segundo o nosso entendimento aqui, 2 réguas, um pouquinho mais de 2 réguas, na nossa estatura, né? É a palavra do Senhor aqui, tremenda nesse sentido. O versículo 28, ele vem dizendo assim, E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E ainda continua dizendo no 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Nós temos que ter, como a revista vai citar aqui em várias oportunidades, a nossa confiança, ela tem que estar pautada no nosso Deus, tanto na nossa vida, na nossa área física, como na nossa área emocional, como também espiritual. Nós temos, então, irmãos, 3 objetivos para a nossa lição de hoje. São eles: conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. O segundo, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro, explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje
É de saber nosso, né, que o transtorno de ansiedade, irmãos, ele vem assolando não somente o Brasil, mas também como todos os países aí do mundo. E segundo, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é uma epidemia crescente e, sobretudo, aqui no nosso país. Porém, irmãos, nós como cristãos temos a resposta para essa e para as demais mazelas, como nós estaremos estudando na lição de hoje. E qual é a solução? Qual é a resposta que nós temos? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí a importância, irmãos. Nós sempre enfatizamos aqui que nós teremos aflições, nós passaremos também por momentos difíceis, talvez aí por uma ansiedade, e eu gosto também de sempre estar analisando que a depressão, ela é uma doença do passado, né? Voltada às coisas do passado, aquilo que aconteceu. Ficou deprimido por isso e por aquela situação que viveu ou deixou de viver. Também gosto de analisar que o estresse é uma doença o quê? No presente, é o dia a dia, é a correria, como está a nossa vida hoje. E a ansiedade, ela é voltada para quê? Para uma doença, né, psicossomática aí, para as coisas que ainda irão acontecer, né, para as coisas do futuro. E nós vamos estudar na lição de hoje que a nossa solução é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos como palavra-chave para a lição de hoje provisão. Aqui então, na parte introdutória da nossa lição, podemos dizer, irmãos, que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E onde está este texto? O apóstolo Paulo nos escreve lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos estudar também, né, sobre essas três condições do ser humano que nós chamamos de tricotomia. Amém? Bom, nós temos ainda nesta parte introdutória que nesta lição estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Amém? Então, temos que ter a nossa confiança no nosso Deus de que Ele é o nosso provedor. Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. Quais são eles? Primeiro, a provisão das necessidades básicas. O segundo tópico, nós vamos estar estudando aqui a provisão das necessidades emocionais. E no terceiro tópico, estaremos estudando sobre a provisão das necessidades espirituais. O nosso Deus, Ele supre, né, todas as áreas da nossa vida, como nós vimos na nossa verdade prática. Né? O primeiro tópico, ele tem seus 3 subtópicos. E o primeiro diz assim, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano, com quem, né, ele se relaciona. Nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe, né? Se Deus ele provê até para os animais, prover para as plantas, né? Como que Ele não vai prover e suprir as nossas necessidades? Basta que nós tenhamos fé, basta que nós tenhamos a crença de que Ele está, né, cuidando de nós. O nosso texto áureo, nós acabamos de ler, nós enfatizamos, porque vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus, né, capítulo 6, verso 25, que nós lemos. O segundo subtópico, nós vamos tratar aqui sobre provisão do alimento diário. No versículo de número 26, nós lemos aqui da nossa leitura bíblica em classe, só enfatizando, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, olha o que nós vamos estudar. Se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Olha, irmãos, a Bíblia vai dizer, né, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aqui, Deus olha, Deus cuida e Deus se relaciona conosco, né? Ele não nos criou e deixou nós, vamos falar assim,
ao acaso ou sem estar do nosso lado, não. Ele é o nosso Criador e ele interage com a sua criação, né? Podemos ainda trazer aqui, que confiar, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 de Pedro, capítulo 5, no verso de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então aqui nós ainda vamos enfatizar nos outros assuntos que vão decorrer aqui, esta frase que nós devemos aprender a confiar em Deus. Caminhando para o terceiro subtópico, temos provisão da vestimenta. No primeiro subtópico falamos para não ficarmos ansiosos. No segundo, falamos aqui sobre provisão do alimento e agora sobre a vestimenta. Aqui, irmãos, Deus interage de uma maneira muito pessoal com o quê? Com o ser humano, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender, novamente, falei para os irmãos que nós vamos enfatizar bastante, devemos aprender a confiar em Deus. Devemos também fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os vossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Olha o que Isaías diz em Isaías capítulo de número 12, no verso de número 2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aqui, irmãos, nossa, eu gostei muito dessa parte que o autor da revista ele enfatizou. Devemos fazer a nossa parte. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, né, nesse contexto que nós estamos estudando, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficará deitado no sofá? Então, isso é muito claro. O apóstolo Paulo também vai nos ensinar que nós não devemos ser pesados a ninguém, né? Então, nesse contexto aqui, nós temos que fazer a nossa parte, mas também confiar, né? Principalmente, né? Tira essa parte, mas também, principalmente, confiar no nosso Deus como nosso provedor. Mas assim, irmãos, o ser humano, às vezes, ele se habitua, né? Ele se acomoda, né? E ele fica no sofá, como a palavra do Senhor diz. Não, nós temos que arregaçar as nossas mangas, pedir a ajuda do nosso Deus e partir para o nosso ganha-pão, o nosso pão diário. A Bíblia vai dizer que todo trabalho ele é honroso, né? E todo trabalhador é digno do seu salário. Volto aqui a frisar, devemos confiar em Deus primeiramente, sempre. A palavra do Senhor vai dizer, sem mim nada podeis fazer, mas buscar fazer a nossa parte, de estarmos dispostos, né, a trabalhar para poder angariar, né, o nosso alimento. E ainda, Paulo também nos ensina, lá em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo de número 8, olha que a palavra do Senhor ela vem trazendo para o nosso entendimento. Diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Amém? Caminhando aqui, irmãos, para o resumo deste tópico primeiro que nós estudamos aqui, a respeito, né, de não estarmos ansiosos. Falamos aqui também sobre a provisão do alimento diário, falamos também agora sobre a provisão da vestimenta. Olha o que o resumo vem trazendo para a gente. O Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia, ou seja, somos espírito, alma e corpo, conforme lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo de número 23. Caminhando agora para o tópico de número 2, nós estaremos estudando a provisão das necessidades emocionais, ou seja, os nossos sentimentos, né, a nossa alma. O primeiro subtópico diz assim, somos seres integrais. Aqui, a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma, conforme nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, neste sentido, além das necessidades físicas, temos necessidades emocionais. E olha só, e essas necessidades emocionais, elas refletem no corpo o que a alma está sentindo. O autor da revista, ele colocou aqui, ela é a esfera responsável
pelas emoções e pelos sentimentos. Olha o que Marcos diz, né? Marcos capítulo 14, lá no versículo de número 34. Ó. Olha, Jesus, né? Ele ali no Getsêmani. Olha só, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, irmãos, a alma, aquilo que nós sentimos na alma reflete no nosso corpo. São as chamadas doenças, né, psicossomáticas. Tanto começa lá na alma e reflete no nosso corpo. Ainda podemos trazer aqui, ó, que assim como o corpo, a alma deve ser o quê? Cuidada. E olha o que diz Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós. Essa é a regrinha básica, né? Para nós vivermos na sociedade. Olha só aqui, ó, nesse contexto. Ó. Assim como o corpo, a alma precisa ser cuidada. Ou seja, aquilo que nós queremos, né? Nesse contexto que estou trazendo aqui para o nosso entendimento, aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, né, seja na parte física nossa ou na parte emocional, eu fiquei chateado, fiquei magoado com a resposta daquela pessoa. Um exemplo, né? Mas o que nós falamos para ela? O apóstolo Paulo nos ensina, Colossenses 4:6, se não me falha a memória, que a nossa palavra tem que ser o quê? Temperada com sal, agradável, para que saibamos como responder a cada um. Então, a maioria, né, das vezes que nós estamos com a nossa alma angustiada, ou é por alguma situação do corpo que nós passamos, ou também, né, nesse contexto, pode ser o quê? Aquilo que alguém falou para a gente, ou aquilo que nós vimos, né? Aquele choro de alma, né? É o nosso sentimento, né? Nesse contexto que estamos estudando. Para encerrar ainda este subtópico, ó, a forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Por isso que eu trouxe esse texto aqui de Mateus capítulo 7, no versículo de número 12. Volto a frisá-lo ele aqui, ó. Diz assim, ó, aquilo, né? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. E o autor da revista, ele foi muito feliz aqui em enfatizar, ó, que a forma como lidamos com nós mesmos, isso transborda para a forma como agimos com outras pessoas, né? Como está sendo o seu convívio com você mesmo? A respeito de depressão, de estresse, de ansiedade, tem colocado a sua confiança no Senhor? Segundo o subtópico que ele vem trazendo, ó, a ansiedade no mundo. Aqui, ó, o nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Isso aqui é fato. Ainda, irmãos, nós temos cerca de 300 milhões de pessoas no mundo sofrendo deste transtorno de ansiedade. Como nós falamos lá no início da aula, a organização, né, que cuida desses dados aí, ela enfatiza o Brasil, que no Brasil este número vem o quê? Ele vem crescendo. Ó. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade. E aqui ainda, né, podemos trazer aos irmãos, ó, que esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Olha o que o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 6, no verso de número 24, né, no verso de número 34, nos diz, ó, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E no Brasil nós estamos, e a palavra do Senhor também é clara, né, irmãos? A Bíblia vai dizer, né, aqui em minhas palavras, quando digo isso, né, às vezes eu não cito do jeito que está lá, mas no nosso entendimento aqui, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, para tudo, a palavra do Senhor ela tem uma resposta. Se você está depressivo, a palavra do Senhor tem uma resposta. E eu repreendo isso na sua vida. Se você está com estresse, estressado, né? Lembra que a gente acabou de estudar? Muito da gente acaba o quê? Transbordando. Muito de como a gente se trata, acaba transbordando para outra pessoa. Deus tem a solução para isso também. Profetizo na sua vida que Deus está cuidando deste estresse. E a ansiedade, né? A ansiedade é o mal que assola as coisas aí vindouras, né? Nós ficamos preocupados. Será que vai dar? Será que não vai dar? Como vou fazer? Como não vou fazer? Descansa e confia no Senhor. Lembrando sempre,
fazendo a nossa parte, porque a parte do nosso Deus, com certeza, Ele tem o melhor, né? A Bíblia vai dizer que Ele sempre tem os melhores pensamentos e os melhores planos, né, a respeito de nós. Terceiro subtópico, a solução para a ansiedade. Qual é a solução para a ansiedade? Você pode glorificar a Deus, ó. A nossa solução sempre está e sempre será e é Jesus Cristo de Nazaré, hein? O nosso Salvador, ó. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. E aí aqui, né, nós já falamos aos irmãos também, lá de Mateus 12, 7, agora eu gostaria de ler do verso 9 ao verso 13, que diz assim, ó: E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, olha aqui a enfermidade física, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? E ainda continua dizendo: Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Um exemplo aqui que o nosso Deus ele é poderoso para curar tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Ainda vamos enfatizar que ao longo do Novo Testamento o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos. Filipenses capítulo de número 4, capítulo 4, do versículo 8 ao 9. Eu gostaria de estar lendo aqui do versículo de número 6 ao 9, após a conclusão aqui, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Paulo ainda nos ensina a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Olha só, Filipenses 4, do 6 ao 9. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Pedro, aí ele vem ainda dizendo aqui a respeito, né, de nós descansarmos no Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Verso 7, que nós já lemos lá no início da aula, vou enfatizá-lo novamente. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos que o nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Salmo de número 55, verso 22 diz assim, lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta promessa tão linda na nossa vida. O resumo deste tópico, ele vem dizendo assim, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, também, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. Então, nós tratamos no primeiro tópico sobre o corpo, segundo tópico falamos sobre a alma, e agora no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos aprender sobre a provisão das necessidades espirituais. Aqui temos também 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro diz assim, necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma, como nós já estudamos, o ser humano também é espírito. Por isso temos necessidades espirituais. E qual é a maior necessidade espiritual da humanidade? A salvação. Gosto muito, de ler, quem acompanha sabe, o Salmo de número 3, no verso de número 8, que diz assim, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua
bênção. Ainda aqui, irmãos, essa necessidade não é apenas de um indivíduo, como nós enfatizamos, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Olha o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, no versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, aqui, fechando o versículo do apóstolo Paulo, um entendimento meu. Por isso precisamos, toda a humanidade precisa do quê? De salvação. E isso já nos foi garantido. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Vamos ler o texto áureo da Bíblia? João capítulo 3, no verso 16, gostaria de estar lendo aqui até o verso de número 18. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que já está condenado? Porque não crê no unigênito Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2 da nossa lição, temos aqui a necessidade da presença e direção de Deus. Sem mim, a palavra do Senhor vai dizer, nada podeis fazer. E olha aqui, a necessidade da presença de Deus e da direção do Espírito Santo. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração, para fazer a sua vontade em nossa vida. Aqui, irmãos, buscar a presença de Deus mediante a oração. A nossa oração é um diálogo nosso com o nosso Criador, com o nosso Pai. Está triste? Ore. Está feliz? Ore. Está precisando de algo? Ore. Não está precisando de nada, nesse sentido físico, emocional, espiritual? Ore. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina que a oração, ela é o que pode nos fazer nos colocar, melhor dizendo, no centro da vontade de Deus. João capítulo 15, verso 5 diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Citei novamente, este versículo tão lindo da parte do nosso Deus. E qual que é a vontade, de Deus para a nossa vida? Ela é boa, agradável e perfeita, amém? Ainda podemos trazer aqui, que não podemos fazer nada sem a direção. Então, falamos da presença de Deus. E agora, não podemos fazer nada sem a direção do Espírito Santo na nossa vida, sem a direção divina. E para isso nós temos quem? O Espírito Santo, que Jesus nos deixou como consolador, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. Olha, irmãos, que forte e importante. Temos o Espírito Santo para nos dar a direção e a palavra do Senhor como bússola, Então, imagina assim, o Espírito Santo, ele nos guiando, e nós com a palavra do Senhor na mão, com uma bússola. Lembra lá no início da nossa aula? Disse aos irmãos, pela misericórdia de Deus, que a Bíblia ela tem resposta para todas as nossas questões. Ainda podemos trazer aqui um texto do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, no verso 14, que diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém? Ele preenche o que? Essa necessidade espiritual. Você já ouviu alguém dizer, parece que eu sinto um vazio dentro de mim. E esse vazio, irmãos, Jesus Cristo, ele preenche. Amém? Então, o terceiro subtópico vai trazer, necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável. Não tem negócio, não é uma coisa assim que podemos dispensar. Não, ela é indispensável. Fundamental também é a presença do próprio Espírito Santo em nós.
Não retires de mim o teu espírito. O salmista traz lá no Salmo 51, no verso de número 11. Salmo 51, verso de número 11. Não retires de mim o teu espírito, para cumprir a sua missão na terra. O Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 10, no verso 38. Então, só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, no verso de número 8. O Espírito Santo é quem convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E eu gosto de enfatizar que Deus ele fez o plano para essa necessidade da humanidade aqui de salvação. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo de Deus continua convencendo do plano. Ainda podemos ler Atos capítulo 1, no versículo de número 8, porque só o Espírito Santo pode nos capacitar para fazer a obra do evangelismo com maestria. Olha o que diz Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui podemos ainda encerrar este subtópico dizendo que até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Até as nossas intercessões, sem a presença do Espírito Santo, não serão bem-sucedidas. Paulo ensina em Romanos 8:26, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Aqui ainda podemos terminar este subtópico, que sem essa obra a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. O resumo deste tópico diz: como seres tricotômicos, além das necessidades físicas e emocionais, também temos as carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. Amém? Agora iremos caminhar para a conclusão da nossa lição de hoje. O nosso Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer de natureza emocional ou espiritual. Somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. Volto a enfatizar, somos totalmente dependentes de Deus, mas temos que fazer a nossa parte também. Ainda, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e a direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema a promessa de vida abundante. Espero você na próxima lição. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família, o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus. Amém?